A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo de número 1. Marcos 1:1, lemos assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Que lindo verso, logo na introdução do Evangelho de Marcos, princípio. E de fato, Marcos talvez foi o primeiro a começar a escrever o Evangelho. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho sempre tem a ver com Jesus. Nascimento, vida, ministério, obra, tentação, provações, morte, sepultamento e ressurreição. Isso é o Evangelho. O Evangelho é Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e ressuscitou ao terceiro dia. Eu já ouvi muita gente dizendo, o Evangelho é um só, apesar de termos o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, o Evangelho é um só. No entanto, outros discutem que nós temos dois Evangelhos. Um, o Evangelho do Reino, que é para os judeus, o outro, o Evangelho da Graça, que é para os gentios. Mas a verdade é que tanto judeus como gentios são salvos pela graça. Também vamos encontrar o Evangelho da incircuncisão, que é para os gentios, e o Evangelho da circuncisão. Mas eu quero mencionar 12 nomes do Evangelho no Novo Testamento. 12. Se você procurar, é capaz de achar 13 ou 14, mas eu vou mencionar 12 nomes do Evangelho no Novo Testamento. Marcos 1, o Evangelho de Jesus Cristo. Romanos, capítulo 1, verso de número 1. O apóstolo Paulo, escrevendo essa carta aos Romanos, 1:1, olha como Paulo diz: Paulo, servo de Jesus, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Aqui não é já o Evangelho de Jesus Cristo, é o Evangelho de Deus. Mas Jesus é Deus, então, e Jesus foi enviado por Deus, portanto, o Evangelho pode ser o Evangelho de Jesus Cristo, ou como Paulo descreve em Romanos 1:1, o Evangelho de Deus. E Paulo começa a carta separado para o Evangelho de Deus, Romanos 1:1, mas quando nós vamos para o verso 7, ele diz: a todos que estáis em Roma, amados, santos, graça e paz, e no verso de número 9, porque a Deus a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho. O Evangelho também é do Filho de Deus, Jesus Cristo, não é? Então nós temos, mas é um nome um pouco diferente, né? Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo, Marcos 1, o Evangelho de Deus, Romanos 1, e o Evangelho de seu Filho, falando do Filho de Deus, Romanos 1:9. Então temos o Evangelho de Jesus, o Evangelho de Deus, o Evangelho de seu Filho. Romanos 1:16, o apóstolo diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Aqui ele resumiu, não é? O Evangelho de Cristo. Então nós temos o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho de Deus, o Evangelho de seu Filho, o Evangelho de Cristo. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 8, segundo Tessalonicenses 1:8, o apóstolo Paulo fala assim: como labaredas de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui apareceu nosso Senhor Jesus Cristo. Então temos o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho de Deus, o Evangelho de seu Filho, o Evangelho de Cristo, o Evangelho de nosso Senhor
Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus é de fato o nosso Senhor. Vamos a Mateus, capítulo de número 24, versículo 14. E aqui é que nós vamos encontrar, e principalmente no Evangelho de Mateus, o chamado Evangelho do Reino, o Evangelho do Reino dos céus, o Evangelho do Reino de Deus. Encontramos em Mateus 24, 14, e esse Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. O Evangelho do Reino. Já vimos aqui 6 nomes diferentes. O Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho de Deus, o Evangelho de seu Filho, o Evangelho de Cristo, o Evangelho de nosso Senhor, o Evangelho do Reino. Mas também Paulo mencionava o Evangelho da Graça. Era como Paulo tratava o Evangelho. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo de número 24, onde lemos: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. De fato, o Evangelho é o Evangelho da graça de Deus, mas também é o Evangelho do Reino. Tem gente que tenta diferenciar, do reino é para os judeus, da graça é para os gentios. O Evangelho é da graça para todos e é do reino para todos. Então temos o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho de Deus, o Evangelho de seu Filho, o Evangelho de Cristo, o Evangelho de nosso Senhor, o Evangelho do Reino, o Evangelho da Graça. E também temos em 2 Coríntios, capítulo de número 4, verso 4, segunda carta de Paulo aos Coríntios 4, 4, lemos: nos quais o Deus do século cegou o entendimento dos incrédulos, o Deus do século é Satanás, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória, a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Evangelho é também o Evangelho da glória, é da graça, é do reino e é da glória. O Evangelho da graça é o Evangelho do reino e é o Evangelho da glória. Gálatas, capítulo 2, verso 7, Paulo está falando do Evangelho que ele recebeu do Senhor Jesus, e recebeu por revelação e não por homem algum. E em Gálatas 2, verso 7, Paulo diz assim: antes, pelo contrário, quando viram que o Evangelho da incircuncisão, Evangelho da incircuncisão que eram os gentios, me estava confiado como a Pedro da circuncisão. Então temos aqui uma diferença que Paulo faz, sim, entre o Evangelho que se pregava aos judeus, que ele chama Evangelho da circuncisão, e o Evangelho que ele pregava aos gentios, como o Evangelho da incircuncisão. Então temos o Evangelho da incircuncisão, que era para os gentios, e que Paulo pregava e anunciava. E temos o Evangelho da circuncisão, que era o que Pedro pregava. Então, note que o Evangelho da incircuncisão para os gentios, o Evangelho da circuncisão para os judeus. Mas o Evangelho não é do reino para os judeus e da graça para os gentios. Na verdade, o Evangelho é o Evangelho do reino, da graça e da glória, quer seja judeu, quer seja gentil. E também o Evangelho é o Evangelho da nossa salvação. Efésios, capítulo 1, versículo de número 13, Efésios 1, 13, lemos assim: em qual vós estáis também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação. Portanto, o Evangelho é da salvação, tendo nele crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa. Então, é o Evangelho da salvação. Glória a Deus. 12 nomes do Evangelho, já vimos 11, o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho de Deus, o Evangelho do seu Filho, o Evangelho de Cristo, o Evangelho de nosso Senhor, o Evangelho do Reino, o Evangelho da Graça, o Evangelho da Glória, o Evangelho da incircuncisão, o Evangelho da circuncisão, o Evangelho da salvação. E para terminar, Efésios 6,15, quando Paulo manda tomar toda a armadura de Deus, ele diz acerca dos pés, não é?
6,15, calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. O Evangelho traz paz. Não é a paz mundial, mas sim a paz com Deus. Porque antes do nosso pecado nós éramos inimigos de Deus e através do Evangelho fomos reconciliados. O Evangelho da paz. 12 nomes do Evangelho no Novo Testamento. O Evangelho de Jesus Cristo, Evangelho de Deus, Evangelho de seu Filho, Evangelho de Cristo, Evangelho de Nosso Senhor, Evangelho do Reino, Evangelho da Graça, Evangelho da Glória, Evangelho da incircuncisão para os gentios, Evangelho da circuncisão para os judeus, o Evangelho da salvação para todos, judeus e gentios, e o Evangelho da paz com Deus. Deus te abençoe. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Lá tem no playlist 259 pastas, mais de 8.000 vídeos para você. Bastante conteúdo da Bíblia Sagrada. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Amém e amém.